Nossas crianças até 10 anos para a escolinha bíblica. Pode ir direto para a escolinha. Até 10 anos. Meus queridos, vamos ler aqui. Hoje é um culto de ceia. Eu quero ler um versículo com vocês em Isaías, livro do profeta Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 11. Tem uma coisa aqui. Livro do profeta Isaías 11. Está na mão? Sim ou não? Olha o verso 1. Verso 1. Do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele se deleitará no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Mais um texto também aí, já brevemente, em Lucas, capítulo 5 de Lucas. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, verso 33. Está na mão? Sim? Lucas 5, 33, ó. Disseram-lhe eles: os discípulos de João jejuam com frequência e oram como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Respondeu Jesus: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo se ausentará, e então naqueles dias jejuarão. E disse Jesus esta parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova e o costura numa roupa velha. Se fizer isso, romperá a nova, e o remendo não se ajustará com a velha. E ninguém põe vinho novo em recipientes de couros velhos. Se fizer isso, o vinho novo romperá os recipientes, será derramado, e os recipientes se estragarão. O vinho novo, porém, deve ser colocado em recipientes de couro novos, e ambos juntamente se conservam. E ninguém tendo bebido vinho velho, prefere o novo, pois diz: o velho é melhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente nos nossos corações. Saiamos daqui exortados, edificados e consolados, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar, meus queridos. Olhando aqui no profeta Isaías, no capítulo 11 de Isaías, eu quero que você, meia horinha aí para a gente dar uma palavra, para você ir embora assim, interessante. Deus falou no meu coração, importante isso. Eu vou ler o verso 1 de novo, de Isaías 11. Do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Só isso. Do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Às vezes a gente lê assim, a pessoa fala: não entendi nada. Entendi nada. Então é o seguinte, Deus, o Senhor,
Ele olhou para nós e Ele não desistiu de nós. Ainda que a gente estava perdido, o Senhor Jesus falou para Zaqueu, né, quando Jesus veio à terra, dentre algumas coisas que Ele fez, uma delas, Ele estava caminhando com aquela multidão, uma multidão, e aquele homem, Zaqueu, né, de estatura, né, pequena, não tinha como falar com Jesus por causa da multidão. Ele correu, subiu, sabia que Jesus ia passar naquela rua, ele subiu numa árvore, ficou esperando Jesus passar. Aí quando Jesus passou, ele de cima da árvore, né, fica imaginando a cena aí, aquela multidão, Jesus passando. Jesus parou, amém? Glória a Deus. Jesus conhece os nossos corações, né? A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aquele homem era um homem rico, cheio da grana, irmão. Está vendo? O dinheiro é bom, o dinheiro não é ruim não. Mas Jesus é melhor, amém? Com Jesus você vai longe. Se você tiver Jesus e dinheiro, fica bom. Se você tiver só o dinheiro. E se você tiver só Jesus, amém também. Então é muito bom. Porque às vezes a gente fica pegado em tanta coisa, tantas pessoas, e aquilo não satisfaz a gente. E nós temos um sentimento aqui que nós não damos conta. O mundo não resolve o nosso problema. Eu digo aquele problema interno. Jesus disse, né, Eclesiastes capítulo 3, diz assim: Deus colocou no nosso coração a eternidade. Então dentro da gente tem a eternidade, no nosso espírito, no nosso ser. Por isso que as coisas temporais não satisfazem a gente plenamente. Satisfaz por um momento, mas não plenamente. Você fala: eu estou doido para fazer um churrasco, comer uma carne, não sei o quê. Eu estou querendo passear, estou querendo não sei na onde. Maravilha, glória a Deus. Você vai, é gostoso e é mesmo. Só que você vem embora depois e fala: parece que passou já. Não é? Já foi. Foi gostoso, foi, mas não dá para ficar lá também a vida inteira. E mesmo que você ficasse lá o tempo inteiro, aquilo vira uma rotina e você vai ter necessidade de outras coisas para satisfazer você de novo. Porque se resolvesse o problema interno de todo mundo, quem está na beira da praia morando lá estava falando assim: eu estou no paraíso, não preciso nem ir para o céu. E não é assim que acontece com quem está na beira da praia. Mesmo quem está morando na beira da praia fala: eu estou sentindo uma falta, tem não sei o quê aqui. Então não é. Mas que é gostoso também é. Um passeio, né? Uma volta por aí, uma caminhada, uma festa, não é? Muito gostoso. Mas a Bíblia fala que Deus colocou a eternidade dentro de nós. Por isso que coisas temporais não satisfazem a gente plenamente. O que satisfaz a gente são coisas eternas. São coisas que vêm do céu. Porque nós fomos feitos, criados à imagem e semelhança de Deus. É por isso que tem coisa de Deus na gente. Você tem coisa de Deus, você acredita? Você acredita que essa pessoa do seu lado, aí você acredita que tem coisa de Deus nessa pessoa? Que bênção, que maravilha. Deus é bom, amém? Mas você acredita que tem coisa ruim aí também? Todos nós temos coisas boas e coisas ruins. Todos nós. Teve dia que nem você se aguentou. É? Sério? Tem dia que a gente tá, rapaz. E não aconteceu nada na noite anterior, no dia anterior. No outro dia você acordou e falou: rapaz, hoje eu não estou podendo ver ninguém. Aí você olha no espelho: nem você. Nem você. Vai trabalhar de cara feio, emburrado. Tenta disfarçar. E não aconteceu nada. Às vezes aconteceu alguma coisa que deu razão para aquilo. Mas às vezes não acontece nada, a gente não está bem. E às vezes acontece também de se acordar, né? Você está bem, você fala: que coisa gostosa, estou tão bem hoje, não sei. Não tem dinheiro nenhum, a conta do banco está zero, mas estou bem hoje. Só acontece comigo, já aconteceu com você também. Então, mas Jesus, Ele quer que a gente esteja bem, amém? Glória a Deus. Agora, dificuldades vai passar? Todo mundo vai. Todos nós passamos por dificuldades. Então, quando o Senhor fez a gente, Ele fez a gente para ser satisfeitos com coisas eternas. Então, quando o homem foi feito, o homem caiu no pecado. Quando Jesus estava passando, então, o Zaqueu estava lá na árvore, lá.
Homem rico, cheio da grana, mas estava na árvore, com necessidades emocionais, espirituais. E quando Jesus passou, como Jesus, a Bíblia fala no Salmo 139, né? Antes que a gente abra a boca, o Senhor já conhece o que vai sair da boca. Amém? Ele esquadrinha o nosso coração. Então, por isso que a gente fala na oração, não precisa ter vergonha de falar com Jesus, não. Ah, não posso falar isso para Deus. Deus vai ver com coisa que eu não sei, né? Pode falar. Aí você fala, Senhor, eu estou com raiva daquele irmão, estou com raiva da minha mulher, estou com raiva do meu marido. Pode falar para ele, mas ajuda eu, Senhor, não estou aguentando mais. Vontade de sumir. Fala para ele. Depois que você termina a oração, você fala, Senhor, glória a Deus, vou continuar aqui mesmo, não vou sumir nada, não. Porque o Senhor trabalha no nosso coração, amém? A oração ela é poderosa. É bom falar, você fica livre daquela preocupação, daquela ansiedade. E às vezes a gente não tem com quem conversar. Por que você acha que muita gente vai no psicólogo? Chega no psicólogo, conversa, vai embora. Depois fala assim, eu fui no psicólogo, mas estou tão bem, estou bem. O que o psicólogo falou para você? Não, eu que falei com ele. Falou, o psicólogo falou, então, né? E daí? Então você vai embora, descansa um pouco e tal. Daqui a semana que vem você volta. Aí você volta de novo, falou, o psicólogo falou, então, né? Às vezes fala uma coisinha aqui, outra ali. Só pelo fato de você ser ouvido, já te ajuda. Descarregou aquela tensão, né? Aquela coisa assim. Por que Jesus falou? Que nós vivemos de palavras. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então a gente não vive só no domingo de acordar amanhã, tomar aquele cafezão e depois na hora do almoço comer, né, aquela maionese lá e tal, sei lá que você comeu, e tá louco para voltar logo para casa para comer mais um restinho que ficou, ou ir para uma hamburgueria aí, sei lá. Então, não, a gente não vive só disso, não, a gente vive de palavra. A gente vive de palavra, amém ou não? Se você virar para a pessoa que está do seu lado, não faça isso não, e falar para ela assim, nossa, você está tão feia. Se a pessoa não estiver firme ali, você magoa ela. Mas se você virar para essa pessoa que está do seu lado e falar assim, nota 10 para você. Ela pode pensar assim, que legal, ele achou que eu estou nota 10. Faz bem para a gente, amém, aleluia? Um elogio faz bem. Faça um elogio para quem está do seu lado aí, então. Se é seu marido, sua esposa, se é seu colega, se é seu irmão, se é sua tia, faça um elogio aí para essa pessoa que está do seu lado. Olha que maravilha. Olha que maravilha. A felicidade ficou estampada no rosto. O rosto ficou alegre. A Bíblia fala, o coração alegre. O que está escrito na Bíblia? O coração alegre. O coração alegre aformoseia o rosto. Mesmo que você esteja passando por lutas, por dificuldade. Mas quando você ouviu uma coisa boa, o rosto deu uma melhorada. Não significa que o problema lá está resolvido, mas você fica melhor, você fica mais forte. Olha a importância de um ajudar o outro, da gente estar falando com o Senhor. Então, o Zaqueu estava ali, naquela árvore, ele estava precisando de alguma coisa, que ele não achou no meio do povo, e que ele não achou naquela sociedade, ainda que ele tivesse dinheiro. Mas quando Jesus passou, Jesus parou e falou para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na tua casa. Imagina bem o Zaqueuzinho, desceu a árvore, desceu no galho, uhul! E Zaqueu era cobrador de impostos, era mal visto na sociedade. Mas ele foi para a casa dele, Jesus foi lá, e Jesus fez uma grande obra naquela casa. Aquele homem se arrependeu. E Jesus falou, hoje veio salvação para esta casa. Coisa linda, irmão. Quando a gente recebe Jesus na nossa casa. Você já recebeu Jesus aí como Senhor e Salvador da tua vida? Já recebeu o Senhor Jesus aí? Glória a Deus, aleluia. Então, meu querido, quando eu estou lendo esse texto para você, do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. O que isso tem a ver? Então, quando Deus fez o homem, o pecado entrou na humanidade. E o homem se afastou de Deus. Imagina bem, o ser humano, lá no início, se afastou de Deus, o pecado contaminou todo mundo, pegou todo mundo. E nós nos afastamos do Senhor.
O homem se afastou de Deus. Gente, não é Deus que se afastou de nós. Nós que nos afastamos dele. Por causa de quê? Por causa do pecado. O pecado afasta o homem de Deus. Uma coisa impressionante. Você entende por que às vezes as pessoas não têm força para vir na igreja, não querem vir na igreja, ou não gostam, ou sei lá, ou gostam, mas... Porque o pecado, claro que na maioria das vezes é o pecado, salvo exceções. Mas a pessoa, não quero ficar firme na igreja, não. Sabe, meu irmão, não bate. A luz com trevas não bate. Luz com trevas não bate. Onde chega a luz, as trevas vão embora. Alguém disse, esse livro, a leitura e a meditação desse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta desse livro. Então, quando Deus foi falar com Adão e Eva lá, ele vinha toda tardezinha falar com Adão, conversar com os dois. E num determinado dia, Deus foi lá, no jardim, e o Adão não está lá. E Deus falou, Adão, onde está? Onde você está? E Adão falou, eu estou aqui. Estava escondido. Por que você está escondido? É porque eu tive medo. Mas tive medo porque você nunca teve. É o pecado. Mas quem te falou? Você desobedeceu? Desobedeceu. Você pecou. Então o pecado afasta a gente de Deus. Aí depois ele tentou resolver a maneira dele. Deus falou, não. Aí o Senhor então, ele foi afastado do jardim. O pecado pegou toda a humanidade. Aí veio o dilúvio. Depois o pecado de novo esparramou. Sabe o que Deus vai fazer? Olha agora, presta atenção. Como que o pecado ele é terrível? Deus quer trazer alguém para resolver o problema nosso. Nós não tínhamos condições nenhuma. Todos pecaram. Romanos 3, 23. Todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. Mas são justificados gratuitamente pela fé, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós estamos aqui nessa noite hoje com motivo de muita alegria. Por quê? De muita gratidão, porque alguém fez uma grande obra por nós. Alguém me amou, alguém te amou, a ponto de dar a vida por você, por mim. Todos pecaram, nós estávamos afastados. Mas sabe o plano de salvação? Deus levantou uma nação, a nação de Israel, no Antigo Testamento. Você pode olhar no Antigo Testamento, que fala muito de Israel, muito de Israel. Por quê? Porque Deus tornou-se o Senhor de Israel, o dono de Israel, a nação de Israel. Israel se tornou o povo de Deus. As outras nações, ninguém queria saber de Deus. Então Deus fez uma aliança com Jacó, com Israel. Deus fez uma aliança com a nação de Israel. Só que viver nessa terra, meu irmão, o inimigo veio pressionar Israel. O que aconteceu? Israel era unido. Eles eram unidos. 12 tribos unidas, governadas por um rei, o rei Saul. Depois o rei Saul morreu, o rei Davi assumiu o reinado. Aí o rei Davi morreu, Salomão assumiu o reinado. E esse povo é um povo de Deus. Deus queria trazer a salvação para a humanidade no Antigo Testamento por meio da nação de Israel. Mas a nação, até que ela tentou, mas não deu conta, porque o pecado é terrível. Fora a opressão das outras nações, a opressão do inimigo. Então as pessoas vão se afastando de Deus. O que aconteceu com Israel? As 12 tribos, houve uma briga entre elas. E rachou. Houve um racha dentro da nação de Israel. Você pensa, o inimigo também, ele pode vir na igreja, tentar fazer um racha. Pode querer entrar na sua casa para fazer um racha. Para querer atrapalhar, apurrinhar a sua família, perturbar você. Então a gente tem que estar sempre firme, em oração, firme com o Senhor. O que o inimigo fez? Colocou minhoca na cabeça do povo de Israel. E depois de Salomão, o filho de Salomão, ele vai assumir o reinado. Antes dele assumir o reinado, ele chama o povo e fala para o povo: eu vou governar no lugar do meu pai. Porque a dinastia de Davi, Salomão e Roboão, o filho de Salomão. Mas aí o povo falou assim: espera aí, mas como que você vai governar? Os representantes, as 10 tribos estavam reunidos. Como que você vai reinar sobre nós? Aí Salomão falou, o Roboão falou: aguenta aí, daqui 3 dias vocês voltam e vou falar para vocês como que vai ser o meu governo. E Roboão saiu, dispensou a turma, falou: daqui 3 dias vocês voltam. E Roboão chamou
os mais velhos que viveram com o pai dele, perguntou: como que eu devo governar esse povo? E eles falaram assim: governa com tranquilidade, menos impostos, para que o povo, você se dê bem com o povo. Ele falou: ah, legal. Aí ele falou com os mais jovens que viveram junto com ele, perguntou: e vocês jovens, o que vocês acham que eu devo governar esse povo? Os jovens falaram assim: não, seu pai foi duro, seja duro também. Governe com dureza, com muitos impostos. Seja igual ou mais firme que seu pai. Aí reuniu 3 dias depois o povo. E o povo perguntou: Roboão, como é que vai ser? Roboão falou assim: meu pai foi duro, eu vou ser mais duro. Vou governar com mais firmeza. Aí houve o racha. Das 12 tribos, 10 tribos disseram assim: negativo, nós não queremos você reinando sobre nós. E eles escolheram outro rapaz, chamado Jeroboão. E as 10 tribos ficaram situadas ao norte de Israel e não aceitaram o governo de Roboão. Apenas 2 tribos aceitaram, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Aceitaram o governo de Roboão, que era filho de Salomão, que era filho de Davi. Passado alguns anos, as 10 tribos de cima se corromperam, se perderam no pecado. E muitos anos depois, 200 anos depois, o exército da Assíria atacou o reino do norte, acabou com tudo. E o povo foi esparramado. Mas as 2 tribos no sul permaneceram firmes com o Senhor. E Deus tem promessas para Davi, Salomão e para todos aqueles reis daquelas tribos do sul, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim. A promessa dele era que lá na frente viesse o Salvador. Porque Deus tinha uma aliança com Abraão. Deus havia dito para Adão lá no antigo, lá atrás, lá, que da semente da mulher, ele ia trazer um que ia pisar na cabeça do diabo. Porque o diabo se aproveitou da humanidade, tendo como força o pecado. O pecado é do diabo. Então, como toda a humanidade pecou, o diabo deitou e rolou na humanidade. Aí Deus falou: eu vou resolver essa parada aí. Mas só que tem uma coisa, irmãos: se foi o homem que pecou, é o homem que tem que pagar, é o homem que tem que resolver o problema. Só que todo mundo pecou, não tinha como nós resolver, e todo mundo estava condenado. Então como é que vai resolver? É a mesma coisa a gente pegar uma doença, todo mundo pegou a doença, todo mundo está condenado. Como é que eu vou curar o outro se eu não dou conta nem de curar a mim mesmo? Então o pecado foi isso, pegou todo mundo. E toda a humanidade está contaminada. Não tinha solução. Então Deus, como Deus enxerga tudo, amém? Glória a Deus. A Bíblia fala no profeta Isaías: Deus não começa nada sem antes ter terminado aquela coisa. Então, quando Deus foi começar a humanidade, fazer a terra, fazer o homem, imagina que aqui é o começo. Deus já olhou assim, imagina bem, olhou no futuro, viu todas as dificuldades, todos os problemas que os homens iam enfrentar, e ele falou assim: ah, tá, pode deixar. Aí, Deus foi lá no fim, no plano de Deus lá. Olhou assim no final e falou assim: ok, vai dar tudo certo. Aí ele voltou lá: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém, aleluia? Deus não foi pego de surpresa não, meu filho. Deus não foi pego de surpresa porque o homem pecou, porque, não, ele, antes de começar ele já viu o fim, e já viu aonde que ele vai trabalhar ali, dentro daquela pessoa, por meio daquela pessoa que dava lugar para ele, porque nós temos livre-arbítrio, liberdade de escolha. Então Deus olhou e falou: não vai dar certo. Já viu Deus perder batalha? Deus não perde uma batalha. Amém? Glória a Deus. Se Deus permitiu que você nascesse, que eu nascesse, se a gente seguir os planos de Deus já olhou no futuro e falou assim: você é um campeão. Deus já olhou no futuro seu, e Deus olhou e falou: você é uma vencedora. Se você andar na presença de Deus, você é um vencedor, você é uma vencedora. Se depender de Deus e você andar na presença do Senhor, você é um vencedor. Porque Deus não ia permitir eu nascer e você nascer se nós não fôssemos capazes de superar as dificuldades e as aflições da vida. Sem Cristo nós não podemos, mas com Ele nós podemos. Amém? Glória a Deus. Então, o que acontece? Para quem que Deus falou? Isso é uma coisa séria, ó. Para quem que Deus falou quando o homem pecou? Deus falou para o diabo, na serpente, ó: maldita é você. Você vai rastejar. E tem uma coisa: da semente da mulher, eu vou trazer alguém
e você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na tua cabeça. Deus falou isso no Gênesis 3,15. Então o diabo sabia, entendeu bem a profecia. O que Deus disse? Deus disse assim para o diabo, ó: você enganou Adão, enganou a Eva e trouxe o pecado na humanidade, quer arrebentar com a humanidade, não é? Então tá bom, um homem vai se levantar e esse homem, você vai machucar ele, mas esse homem vai pisar na tua cabeça. Deus está dizendo, você vai machucar ele, mas esse homem vai tirar a sua autoridade, o seu poder. É isso que Deus falou para a serpente. Então por isso que é a dificuldade do ser humano na terra. E quando Deus colocou a nação de Israel, o diabo já viu, a nação de Israel fez aliança com Deus, então vamos atacar ela. Aí dividiu 10 tribos para cima, daqui a pouco atacou as 10 tribos, arrebentou. Eu fico imaginando assim o diabo, eu quero ver onde que ele vai trazer o homem que vai se levantar e vai tirar a minha autoridade. Mas tinha a tribo de Judá, que ficou no sul, firme com o Senhor. Mas passou um tempo, depois que o norte caiu, passou mais 100 anos, o sul também caiu. Nabucodonosor invadiu o sul, arrebentou com o sul, aquelas pessoas, e levou aquelas pessoas para a Babilônia. E ficaram sem rei ali. Então presta atenção que eu quero falar para você. Ó. O sul, o povo que morou no sul, teve o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte se desviou, todos os reis, durante 200 anos, se desviaram dos caminhos do Senhor e se perderam. O reino do sul continuou um pouco mais do que o reino do norte, mas depois também eles caíram por meio de Nabucodonosor, arrebentou com Jerusalém, acabou com tudo. Mas os reis do sul são da dinastia de Davi. São descendentes de Davi. Aí sabe qual que é a promessa que Deus falou para Davi? No 2 Samuel, capítulo 7, Salmo 89, Jeremias 23, Deus falou assim, ó: vai levantar um rei que vai reinar sobre o trono de Davi, e o seu reino não terá fim. Aí, presta atenção, você tem que acompanhar o raciocínio do pastor, não você não entendi nada que o pastor falou, é que você voou aí, você foi lá na sua casa, voltou, não sei para onde que você foi aí, volta de novo para cá. Volta aqui, senão você perde a... Não estou falando aqui asneira, não estou aqui, ó, certinho, vou chegar lá, amém, aleluia? Mas você imagina bem, isso aconteceu no ano 606 antes de Cristo, o reino do sul se arrebentou todo também. E aquele grupo, várias pessoas foram levadas para a Babilônia. Só que tem uma coisa, não tem mais rei em Jerusalém, acabou tudo em Jerusalém. Como que vai cumprir a profecia de que um rei vai se levantar da descendência de Davi? Se os reis do sul também se desviaram dos caminhos do Senhor no fim e foram levados para a Babilônia. É que foram levados para a Babilônia, exilados, escravos, mas tinha um grupinho ali, no meio daqueles exilados lá, que apesar de ter sido levado para a Babilônia, era fiel ao Senhor. Amém, aleluia. Sabe, levou aquela turma preso, tomando pancada, mas tinha um grupinho ali que apesar de ter sido levado, eles falaram, nós somos de Jesus, nós somos do Senhor. E eles continuaram fiel ao Senhor, esse grupinho. Passaram 70 anos na Babilônia, depois voltaram para Jerusalém, e desde o ano 606, pelo menos 586, não teve rei em Israel, em Judá, não teve rei. Não teve rei. Aí você fala, então, e aí? Aí o Senhor falou para Isaías, no capítulo 11, do verso 1, do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. O que tem isso? O que é isso, pastor? O que é isso? Eu fui no dicionário, no Aurélio, e descobri o que significa rebento, o que é um renovo. Rebento no Aurélio significa um broto, um descendente. No Aurélio, um descendente. Então, quando ele fala do tronco de Jessé brotará um rebento, ele está falando assim, ó, do tronco de Jessé brotará um descendente. Amém? Aleluia? E o que é renovo? E das suas raízes um renovo frutificará.
O que é um renovo? Renovo, olha o que é renovo no Aurélio. Ó. Ramo novo que cresce do toco de uma árvore recém-cortada e do qual se origina uma nova árvore. Olha bem, irmão, o que significa renovo? Um ramo novo que cresce do toco de uma árvore recém-cortada e do qual se origina uma nova árvore. O que eu estou querendo dizer aqui? Olha bem o que ele falou aqui. Olha o capítulo 11 do verso do tronco de Jessé. Sabe o que ele está falando? Cortaram a dinastia, porque Jessé é pai de Davi. Eu tenho que falar isso para você. Jessé é pai de Davi. O que é o tronco, então? Aqui ele está falando da árvore genealógica de Jessé. Jessé nasceu Davi, Davi Salomão, Salomão Roboão, Roboão não sei quem, o outro rei, o outro rei, o outro rei, o outro rei. Aí chegou lá na frente, lá Ezequias, Josias, chegou lá na frente, lá e tal, pá! Nabucodonosor veio, arrebentou com o sul. O que ele está querendo dizer? Cortaram a árvore genealógica e ficou só o tronco. Mas o profeta Isaías disse, aleluia, do tronco de Jessé brotará um rebento. Você imagina um tronco que foi cortado? Aí você olha assim, naquele tronco cortado, uma florzinha verde que apontou ali, um raminho. É isso que o versículo está dizendo, irmão. É isso que ele está dizendo. Deus havia dito que Davi ia reinar, que sobre o trono de Davi ia surgir um rei que ia reinar eternamente. Agora, o tronco foi cortado. Nabucodonosor cortou o tronco, não tem rei mais. Que rei é esse que vai surgir? Que rei é esse que vai surgir? Que vai reinar eternamente? Descendente de Davi. Irmão, sabe, Isaías profetiza 700 anos antes do nascimento de Jesus. Quando a gente olha lá no Novo Testamento, olha comigo no Novo Testamento, Lucas, capítulo 1 do Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 1 de Lucas, Lucas 1, quando o anjo apareceu para Maria e falou que ela ia dar à luz a um filho, ela ia engravidar e dar à luz a um filho, né? Maria falou, mas como que pode ser isso? Eu não conheço o homem e tal. Você conhece essa história já, né? Capítulo 1 de Lucas, verso 30, disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, achaste graça diante de Deus, engravidarás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Olha o verso 32, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Amém, aleluia. Porque Jesus, olha quem é Jesus, ó. Olha o verso 26, ó. Olha o verso 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem cujo nome era José, descendente de Davi, aleluia. Está vendo? Jesus vai nascer da descendência de Davi. Sabe a dinastia que foi cortada, a árvore que foi cortada? Lá Isaías falou do tronco de Jessé vai brotar um rebento. Brotou. Verso 32, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. 33, ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Glória a Deus. Maravilha, hein, gente? Aí a gente olha, né? Olha bem, o povo estava no pecado. Olha como que Deus resolve várias coisas ao mesmo tempo. Tem essa promessa aqui do rei, que vai reinar eternamente. Tem os homens que estão em pecado, ninguém pode resolver o problema do homem. Se o pecado entrou por um homem, o homem tem que pagar pelo pecado, tem que resolver o problema. Mas todo mundo está no pecado, não tem como resolver, todo mundo está condenado, todo mundo está afastado de Deus. Como é que a gente vai fazer? Então imagina que aí é a terra, e aqui é o céu. Aqui é o céu, amém, aleluia?
Aí Deus olhou e falou assim, nossa, está todo mundo no pecado. Aí virou para Jesus, virou para o Espírito Santo, não tem o que fazer, está todo mundo perdido. Foi isso que Deus fez? Foi isso que Deus fez? Negativo. Todos pecaram, não tem solução, aparentemente. Olha o que Deus fez. Ó. João capítulo 1, verso 1. João capítulo 1, verso 14. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1, 1. João 1, 14. Ele estava lá no céu e ele veio e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? O que ele fez? Ele virou homem. Só que ele não tem pecado, gente. Todo mundo pecou, está afastado de Deus, mas ele não nasceu do relacionamento físico de José e Maria, ele nasceu do Espírito Santo. Então ele não tem pecado. O que ele vai fazer então? Ele vai assumir o pecado do homem. O pecado não entrou por Adão e esparramou por toda... Então, Romanos 5, verso 12. Se o pecado entrou por um homem e esparramou por todo mundo, então a condenação é sobre um homem e a salvação é sobre um homem. Mas esse homem tem que ser inocente. Então não tem como. Se eu estou devendo, imagina, eu estou diante do juiz, e eu fiz tanta coisa errada que eu tenho prisão perpétua sobre a minha cabeça, prisão perpétua. Aí o outro cara chega diante do juiz e fala para o juiz, juiz, deixa eu ficar no lugar dele. Só que o outro tem que pagar a pena dele também. A pena dele, por tudo que ele fez, é prisão perpétua também. Então o juiz não vai aceitar, porque ele tem que cumprir a dele. Ele já está devendo. Como é que ele vai pagar dele e pagar do outro? Ele não dá conta nem da dele. Então não tem como pagar do outro. Você entende isso, sim ou não? Então agora, mas quando chega um inocente aqui do lado, ó, diante do juiz. E foi o juiz que fez isso. Foi Deus que fez isso, esse plano. Aí o inocente chegou do lado e falou para o Senhor assim, Senhor, eu pago a conta dele. Eu estou devendo. Aí o Senhor pergunta para ele se ele aceita que você pague a conta dele. Por isso que a gente pergunta para você, você crê no Senhor Jesus de todo o teu coração? Você aceita Ele como seu Senhor e Salvador? Sabe por quê? Porque a nossa conta é impagável. E Jesus chegou então inocente ali, sem pecado, assumiu o pecado e vira para mim e fala, seu pecado eu assumo, você quer? Eu tenho condição. Aí eu falo, não creio não quero não e tal. Então tá, a hora que eu morrer eu vou ficar eternamente separado de Deus, porque eu não aceitei alguém que pagasse a minha conta. Você consegue entender o que eu estou falando, sim ou não? Agora, quando eu falo assim, não, então tá, eu quero sim. Então, Ele, Jesus, se torna o meu Senhor e o meu Salvador. Porque eu entreguei tudo para Ele. E Ele fez tudo por mim. Então, a partir daquele momento que Ele assumiu o meu lugar, eu assumo o lugar dEle. Por isso que em 2 Coríntios 5, 18, 19, 20, 21, fala que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que a justiça dele caísse sobre nós. Quer dizer, o meu pecado caiu sobre ele, e Deus creditou a justiça dele sobre a minha vida. Você está entendendo? Então é muito sério o que Jesus fez por nós. E ao mesmo tempo ele fez isso, e ele é descendente de Davi, do tronco de Jessé. Amém? Aleluia? E vai reinar eternamente, e o seu reino não terá fim. Amém? Aleluia? Por isso que, olha, quando a gente olha lá no Apocalipse comigo, 19, Apocalipse 19. Apocalipse 19 fala da vinda de Jesus, da vinda dele gloriosa. Apocalipse 19, quando Jesus vier, quando Jesus voltar, quando ele voltar. Apocalipse 19, verso 11. Viu o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Quem que é esse cavaleiro? Ó? Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. E o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Quem é o Verbo? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E João 1,14, o Verbo se fez carne aqui, o seu nome é Verbo de Deus. Quem está falando? Seguiam-no os exércitos que estão nos céus, em cavalo branco, vestido de linho fino. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir
com ela as nações, ele as regerá com vara de ferro. Olha aí, ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem que é esse? Quem que é esse aqui, irmão? Capítulo 22, aí olha o capítulo 22 agora. Nós estamos terminando já, aguenta aí mais um pouquinho. Capítulo 22, verso 10. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça. Quem é santo, santifique-se ainda. O que ele está falando? Você está no mundão, não quer saber de Jesus? Então aproveita o mundão mesmo. Se você morrer e for para o inferno, você vai entrar no inferno de cabeça erguida. Queimar lá, você fala, eu estou aqui porque eu mereço. Está sendo de cabeça erguida lá. Pode fazer o que vocês quiserem. Não quer mudar de vida, não quer entregar a vida para Cristo? Aí ele fala, mas quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é de Deus, busque mais a Deus, se aproxima mais dele. Aí no verso 12, Jesus disse, eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora, olha quem fica de fora, ó, os cães, traidores, feiticeiros, adúlteros, homicidas, idólatras, todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Olha agora, olha agora. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Glória a Deus, aleluia. Quem ele é então? A raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Glória a Deus. Por isso que ele também fala no Evangelho de João, no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. Então, Jesus ele não veio para remendar a árvore lá, não. A árvore lá, do tronco de Jessé, não. Ele veio para fazer, para que se cresça uma nova árvore, para resolver o problema de vez. E ele é a raiz dessa árvore. Amém? Aleluia? E quando eu li para você sobre o remendo, que Jesus falou que ele não coloca, que você não pega um remendo, você está com a roupa velha, Jesus falou assim, está com a roupa velha, rasgada, aí você não pega um remendo novo e põe ali. Aí você fala, mas põe sim, ó. Não, mas Jesus, na época de Jesus, não era igual hoje, que a gente vai no guarda-roupa lá, tem, qual camiseta que eu vou, você tem várias camisetas, várias calças, mulherada tem 30 pares de sapato, e está passando na Mineira para comprar mais, não sei o que é isso, nem sabe qual que usa, marido, bem, onde você vai? Vou comprar sapato, mas já tem sapato, pois é, olha coisa de mulher, amém, glória a Deus. Aí o que acontece? Antigamente não era assim não. Até no nosso tempo mesmo aí, há 40 anos atrás, a gente era pequenininho lá, né, neguinho, barrigudinho, ranhento. Né? A mãe dava só um shortinho pra gente lá, e a gente na rua, o dia inteiro na rua. No outro dia o mesmo shortinho, porque não tinha. Na minha casa tem 10 irmãos, como é que... Naquela época era difícil, não era igual hoje não. A gente tinha que trabalhar no mato, arrancar batata, plantar feijão. E não tinha esse supermercado que tem igual hoje não. Era um armazém que tinha lá. Saco de arroz, saco de feijão, né? Chocolate. Você passa aqui no supermercado, aqui tem uma partilheira só de chocolate. Diet, light, com gordura, sem gordura, amargo, 30%, 50%, 100%, com leite, sem leite. Nosso tempo, tinha lá um chocolatinho lá, um prestígio lá em cima no armazém, velho. Um diamante negro lá. O pé de moleque é antigo, pé de moleque velho lá, que vem que tinha no canto lá. Aquelas cocadas, rapadura, demorava para vender, né?
Hoje não, hoje é fartura. Vocês, geração de hoje, ó, agradece a Deus, hein? Agradece a Deus, hein? Geração de hoje aí, ó. Ovos vendendo na rua, ovos no supermercado, carne de tudo quanto é jeito. E a turma está reclamando ainda. Nosso tempo lá, meu irmão, olha aqui, ó. Nosso tempo, o frango feito ali com macarrão era só domingo. Só domingo. Era só domingo, é verdade. Você sabe do que eu estou falando. Aquele franguinho cozido ali era só domingo, olha lá ainda. Né? Já mudou, já mudou, bem, viu? Tem franguinho quase todo dia na casa de irmãos aí. Abençoado. Carne, olha que maravilha, né? Irmãos, olha, era difícil. Então, naquele tempo, no tempo de Jesus, ó, no tempo de Jesus, não tinha mundaréu de roupa que tem hoje, não. O povo usava uma roupa só há muito tempo. Muito tempo, uma roupa só. O que Jesus fez, então? Jesus falou assim, ó. Se você está com a roupa, no tempo dele, a roupa velha, e alguém vem, traz uma roupa nova, ninguém corta um pedaço do pano novo para colocar na roupa dele e remendar a velha dele. Ninguém faria isso. O que a pessoa faria? Ela pegava a roupa velha, jogava fora e pegava a roupa inteira nova e usava nova. É o que Jesus está falando. Sabe o que Jesus está querendo dizer para nós? Que ele não veio remendar ninguém, não. Viu? Não veio fazer remendo, não. Eu fui lá na igreja, lá gostei da palavra e tal. Irmão, Jesus não veio aqui para resolver um problema seu, não. Ele veio para transformar a nossa vida de vez. Por isso que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. Quando a gente entrega a nossa vida, a proposta é de sermos uma nova criatura. Não é fazer remendo na gente, não. Eu fui na igreja, melhorou muito a minha vida. Não, meu irmão, Jesus quer tirar o velho aí e fazer você nascer de novo. Uma nova pessoa. Amém? Glória a Deus. Tá? Lá a nossa hora já está indo embora, não tem como eu mostrar para você. Em Efésios 4 fala assim, que a gente tem que despir do velho homem e nos revestir do novo homem. Então ele fala, então deixa a mentira, deixa a ira, a amargura, o ódio, a raiva, a falta de perdão, as palavras sujas. Então ele faz uma lista de um punhado de coisa que Jesus faz na nossa vida. É para parar de ficar falando borracha, guardar amargura no coração, deixar de ser falso, deixar de ser mentiroso, deixar de ser hipócrita, parar de falar palavrão, parar de falar coisa que não presta. Dá uma lista lá de coisa lá em Efésios 4, 17 em diante. Então Jesus não veio aqui remendar. Eu fui lá, Jesus melhorou meu casamento. Não, ele não quer melhorar seu casamento, ele quer melhorar a vida toda inteira. Amém? Aleluia? Sabe por quê? Porque senão fica remendado. Aí você vai embora, ficou bom, ficou bom. Aí passa uns 6 meses. Não sei o que aconteceu, minha vida virou uma bagunça. Virou porque o tecido novo, você não pode cortar um pedaço para remendar a sua vida. Você tem que tirar o velho inteiro e vestir do novo que Jesus está propondo para você. Essa proposta é a seguinte: Jesus pegou o pão, pegou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então Jesus está chamando você para fazer uma aliança